12º volume da obra. A mudança de todos para o mundo racional. Não há efeito sem causa. Se existem os micróbios, os vírus, os germes, os vermes, é porque existe a causa. A causa são os corpos fluídicos, causadores dos corpos microbianos, e os micróbios, causadores dos feitos em matéria fluídica, elétrica e magnética, causadores dos corpos fluídicos, elétricos e magnéticos. A luz racional, fazendo a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, apanha o fluido racional que está dentro dessa deformação racional, que é um corpo causador do outro corpo, que é o de matéria fluídica, elétrica e magnética. A luz racional apanha esse corpo fluídico e leva-o para o mundo racional. Está aí a mudança de todos, desse mundo racional deformado para o mundo racional, puro, limpo e perfeito. Então, o fluido racional sai daí, de dentro dessa deformação. E no sair de dentro dessa deformação, perde a parte deformada e sobe puro para o seu verdadeiro mundo de origem. Aí, a pessoa não nascendo mais nesse mundo deformado, porque a causa desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética não está mais aí dentro do calor. Já está no mundo de origem, o mundo racional. Assim, é feita a mudança dos corpos fluídicos para o seu mundo de origem. Não havendo o fluido, não há o micróbio, não há germen, não há vermes, não há vírus. E não havendo micróbios, vermes, nem vírus, não há seres, não há formação de seres, não há corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Não há seres fluídicos, elétricos e magnéticos, porque os fluidos, os corpos fluídicos, é que são os causadores dos micróbios, de modo geral. Assim, é feita a mudança para o mundo de origem, o mundo racional. A luz racional, levando todos esses corpos fluídicos para o mundo de origem, findando-se a vida da matéria, e findando-se a vida da matéria, findou-se o mundo. Findou-se a vida desse mundo deformado. Vejam que não há efeito sem causa. Se existem os micróbios, é porque existe a causa, que são os corpos fluídicos. Se existe o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que são os micróbios, que são os vírus, os germes e os vermes. Portanto, está aí o fim da existência desse mundo deformado. A causa foi uma degeneração racional. Já sabem perfeitamente que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, por livre e espontânea vontade, e vieram progredindo por conta própria, até se extinguirem de todo em cima da planície que virou água e em cima da resina que virou cinza, que virou terra. Daí a causa da bicharada, a causa da bicheira, sendo a terra uma bicheira, produzindo bichos de todas as espécies, de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas e de todos os tamanhos, visíveis, invisíveis e superinvisíveis, que são os micróbios, que não há lentes que possam vê-los. Assim, todos que estão vendo a luz racional, e mesmo os que ainda não estão vendo, já sabem que não vão mais nascer aí, nessa vida, porque a causa desse corpo de matéria já está no mundo de origem, o mundo racional. A luz racional já a levou. Agora, todos felizes, todos tranquilos, todos felicíssimos para o resto da vida. No princípio, fizeram confusões,
ficaram um pouco confusos, por não saberem interpretar o conhecimento do desencanto. É uma maneira diferente do encanto. Encanto é falado e escrito de uma forma, a forma do encantado. E o desencanto já é de forma diferente, por ser desencanto, por ser de outro mundo, o mundo racional. É uma forma diferente, e por ser diferente, no princípio, ficaram um pouco confusos, até que, com o tempo, foram entendendo, e depois de conhecer, deixaram de ser confusos. Tudo é assim mesmo, quando a pessoa não conhece. Faz um bicho de 7 cabeças, onde não há bicho de 7 cabeças a fazer. Hoje, todos vendo a luz racional e super maravilhados racionalmente por terem certeza que estão sendo iluminados pela verdadeira luz divina, que é a luz racional, do mundo de origem do animal racional. Estão agora, ou desde muito, na fase de aparelho racional. Mas, para melhor interpretação, se fala ainda em animal. Vejam agora quanto tempo de lutas perdidas na vida da matéria, na vida do nada. Quanto sacrifício sem recompensa. Quanto tempo perdido, porque tudo se acaba. Hoje são novos, iludidos com a vida. Amanhã são velhos, desiludidos da vida. Hoje são novos, não têm a verdadeira experiência, o verdadeiro amadurecimento para o verdadeiro conhecimento do que é. Mas amanhã são velhos, estão amadurecidos, vendo a realidade da vida e dizendo: a vida é uma ilusão, eu estou desiludido da vida, estou velho, alquebrado, arrastando os pés, quero andar sem poder. Hoje sou um trapo velho, sou um mulambo em vida. A vida é uma ilusão e nada mais. Para quem se ilude com a vida, para quem não conhece a realidade da vida. Todos chegando a este ponto, porque são as regras verdadeiras, normais e naturais da vida traiçoeira, da vida do nada. Então, enquanto novos, completamente iludidos com as fantasias, iludidos com tudo, e um iludido é um perdido, que está perdendo tempo com coisas que não adiantam coisa alguma. Assim é a vida do tudo aparente, que termina, de repente, em nada. Mas hoje, pelo que já estão cientes, pelo que já estão conhecendo, já interpretam a vida bem diferente, já interpretam a vida como ela é, e daí o equilíbrio racional. Qual é o valor do nada? Nada. Hoje interpretam a vida como ela deve ser interpretada, racionalmente. Pelo que já conhecem, já estão muitíssimos diferentes daquilo que eram. Agora, a vida é bela, linda e cristalina, porque sabem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. A vida, agora, tornou-se bela, linda e cristalina, por ser uma vida consciente, por todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por todos já estarem dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, a vida é bela e linda, por estarem vivendo racionalmente, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem de todos. A vida tornou-se bela e linda, por viverem conscientemente dentro dos limites racionais. Vejam que a maior grandiosidade universal está aí em suas mãos. O conhecimento verdadeiro racional do mundo da origem de todos. Agora,
todos racionalmente vivendo, felizes e contentes para o resto da vida. Todos abrilhantados racionalmente, ao passo que, como viviam no elétrico e magnético, no mundo da espiritualização, viviam em experiências, e sempre em experiências, a vida inteira experimentando para acertar ou não. Então, a dúvida sempre existiu, porque no elétrico e magnético sempre foi o mundo da espiritualização, todos em experiências, por não terem base nem lógica, por nunca encontrarem a base verdadeira para se basear e a lógica verdadeira para se afirmar. Viviam a vida inteira de experiências, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Na espiritualização, nunca existiu base nem lógica, por todos viverem de experiências, experimentando tudo para acertar ou não. A vida da espiritualização é a vida do inconsciente, e por ser inconsciente, tinha que viver sempre de experiências em experiências, sempre muito diferente da vida racional. A vida racional tem base e lógica, e a vida da espiritualização, no elétrico e magnético, nunca teve base nem lógica. Então, tinham que viver assim, na dúvida de tudo, duvidando de tudo, experimentando tudo, por viverem inconscientemente. O inconsciente não conhece o certo, e por não conhecer o certo, vive de experiências em experiências, experimentando tudo para acertar ou não. Na vida da espiritualização, do elétrico e magnético, nunca conheceram a sua verdadeira origem, a origem do mundo, nem de coisa alguma. E por isso, tinham que viver assim, experimentando sempre, em experiências sempre, para ver se encontravam a verdadeira origem, para ver se encontravam a verdadeira base, para ver se encontravam a verdadeira lógica, vivendo todos no ar, com as experiências imaginárias, imaginando sempre, pensando sempre e sofrendo sempre. O prelúdio do inconsciente, que é sofrer sempre por ser inconsciente, lutando inconscientemente, imaginando, planejando, e o sofrimento sempre se multiplicando, contradizendo o que imaginavam como certo, sem o ser. Então, a vida das imagens, a vida da espiritualização, a vida das experiências, a vida das aparências, a vida das ilusões, a vida das artes, a vida dos desastres, a vida desastrosa, a vida de sofredores. Todos procurando não sofrer e sofrendo sempre. É assim a vida dos que não conheciam a sua verdadeira origem. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na vida das experiências. Hoje é tudo aparentemente. Amanhã não é nada. O tudo acaba em nada. Hoje é novo, ilude e é iludido. Amanhã é velho, um desiludido, e dizendo: perdi tempo com tantas ilusões, e hoje, caindo na realidade da vida, vejo quanto tempo perdido, que podia ser aproveitado de uma maneira muito melhor. Assim é a vida dos que passaram pela vida sem saber o porquê da vida. Hoje, não. Hoje sabem por que estão vivendo. Sabem de onde vieram e para onde vão. Hoje não são mais inconscientes. Hoje são conscientes racionalmente. Hoje todos têm seu ponto de vista baseado e comprovado. A meta certa é a meta racional. A estrada certa é a estrada racional.
a estrada da racionalização do animal racional. Hoje, felicíssimos para o resto da vida e dizendo: até que enfim tivemos a solução desejada, a solução de todas as agonias, porque vivíamos agonizando, por não sabermos o porquê vivíamos, por não sabermos o porquê desta terra, por não sabermos o porquê desta água, por não sabermos o porquê da lua, o porquê do sol, o porquê das estrelas, por não sabermos o porquê dos animais, por não sabermos o porquê dos vegetais, por não sabermos o porquê deste mundo. Vivíamos todos agonizando, agoniados, por não sabermos a verdadeira solução, a solução que todos desejávamos, a solução certa, racional. Vivíamos debaixo de um grande pesadelo. Vivíamos nervosos, incomodados, por não sabermos o que precisávamos saber, ao menos o porquê da nossa existência. Ninguém sabia responder. Só vivíamos preocupados com ciências feitas por cálculos, em experiências tiradas das nossas imaginações. Ciência é arte, e a arte parte da imaginação do ser deformado, do ser degenerado. Quando é que nós podíamos ter solução de nossa situação? Nunca. Vivíamos agonizando, agoniados com superfilosofias, geradas e forjadas das imaginações dos seres desequilibrados, imperfeitos, cheios de defeitos. Nunca que podíamos botar coisa alguma em forma real. Tínhamos mesmo, deste jeito, de viver mal, e multiplicando o mesmo sempre. Onde iríamos parar com as multiplicações dos males? Onde iríamos parar? E assim, a nossa inconsciência nunca pôde encontrar o certo. Ninguém nunca poderia, por sermos inconscientes. Assim, vivendo horrivelmente, agoniados, agonizando, desesperados, filosofando para distrair, para não sentirmos tanto a nossa agonia. Noite e dia, a filosofia sempre nos anestesiava, de uma tal forma para que pudéssemos sofrer, mas com os efeitos anestésicos. Então, anestesiados por filosofias, íamos encarando este rincão de angústias e sofrimentos da melhor forma possível. Vínhamos aparentando para iludir e iludidos também. Vivendo neste tufão de angústias, nesse mundo que ninguém sabia o princípio nem o fim, e daí a causa do desequilíbrio de todos, por viverem assim, duvidando de tudo, duvidando até de si mesmos, e dizendo: este mundo é de uma forma tal que ninguém pode entender, porque ninguém conhece a sua origem, a sua planta, a sua fórmula, a sua formação. Quando aqui nascemos, já encontramos tudo isto, e não sabemos o porquê deste tudo, nem o porquê de nossa existência. E assim, muitos filosofando, e dizendo: nem é bom pensar, porque ninguém chega a uma conclusão real. Vamos vivendo mesmo como animal, porque não sabemos o porquê somos animal. E um dia, ou chegará o dia, com a evolução, que nós vamos ter o conhecimento do porquê desta nossa situação. Assim, isto é uma imaginação de muitos, de várias formas, para ver se encontravam uma forma certa, que nunca puderam encontrar. Hoje, tudo isto, a solução de tudo isto, chegando em mãos de todos, racionalmente, e dizendo: é verdade, a solução nossa tinha que partir mesmo de fora deste nosso mundo. Está aí ela. Partiu a solução da nossa situação do nosso verdadeiro mundo de origem. Nós desconhecíamos o mundo racional.
a causa desta deformação racional, a causa deste nosso mundo. Porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo elétrico e magnético, é porque existe a causa agora descoberta, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Então, hoje, todos começando a se equilibrar racionalmente, vivendo felizes e contentes por saberem toda a história e toda a revelação desta serpente, que é a Terra, que é esta natureza que cria seus filhos e, depois de criados, come os seus filhos. Hoje, estão sabendo o porquê dessa monstruosidade. Porque são de origem racional, são de origem boa, são de origem pura, limpa e perfeita. E por serem de origem pura, é que não fazem o que a serpente faz, o que a terra faz, que é essa natureza monstra, que por ser uma serpente, cria os seus filhos e depois come os seus filhos. Hoje, conhecendo e sabendo o porquê desse tufão de angústias, desse mundo encantado, elétrico e magnético, abrasador. Essa brasa de fogo que é o Sol, que é o gerador, criador e destruidor dos seres, devorador dos seres, um contendor do reinado da serpente, que cria gente e come gente. Que mundo tão insuportável! Ninguém suporta o sofrimento, nem os tormentos, nem a morte. Ninguém quer morrer. Morre sem querer morrer. Vejam que vida! Que vida de pavor! Por todos terem pavor da morte, por todos terem pavor do sofrimento. Todos querem viver e ninguém suporta perder os seus entes queridos. Que natureza monstra! Que monstruosidade! Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, pelo julgamento desse encanto, julgam o outro mundo, o mundo racional, fazendo o julgamento dessa deformação racional. Tudo isso agora no fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Na matéria é assim. Nesse mundo de matéria, tudo que tem princípio tem fim, e por isso tudo se acaba. O mundo teve o seu princípio, e agora chegou o fim. Não podia mais continuar assim, essa monstruosidade, por causa da origem racional, do sentimento racional. Todos sabiam que não eram desse mundo. Todos sentiam que não eram desse mundo. E muitos diziam: como é que eu vim parar no mundo destes? Eu não me conformo com o que existe nesse mundo. Não me conformo em ser assim como sou. Eu não sou daqui, sou de outro mundo. Eu não sei de onde sou, mas sei que não sou daqui. Estou neste mundo, mas não sou daqui. Hoje, estão vendo e já sentiram que não pertencem a essa vida de matéria. A origem é que fazia pensarem assim, devido à origem ser racional. Agora, o animal irracional não pensa assim, porque o irracional vive para a matéria, pertence ao elétrico e magnético. Mas o animal racional não. E por isso o animal racional sentia, devido à sua origem ser racional. Sentia que não era desse mundo e que estava aí, nesse mundo de matéria, mas não pertencia a esse mundo. Hoje estão sabendo por que sentiam que não eram desse mundo, e sim do outro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. Vejam que degredo é a vida da matéria. Que degredo é o mundo da espiritualização. Que degredo é o mundo do elétrico e magnético.
um degredo infernal, por ser material. O mundo de matéria, o mundo material. Matéria quer dizer mortos em vida. E, por serem mortos em vida, é que a vida é uma vida aparente, uma vida de aparências, aparentando ser verdadeira, e não é. E por isso, perdem-se de repente. Então, matéria quer dizer mortos em vida. Como quem diz, a vida verdadeira não é esta. A vida verdadeira é no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos enganados com a vida, por viverem de aparências. E quem vive de aparências é um traidor de si mesmo. Está traindo a si mesmo e aos demais. Traindo uns aos outros. E todos traídos, com as aparências ludibriadoras, as fantasias ludibriadoras, as artes ludibriadoras. Tudo para ludibriar, sugestionar e multiplicar o sofrimento. Vejam a nulidade da vida da matéria, a nulidade da vida aparente. Por todos viverem iludidos, é que não tinham tempo de fazer um julgamento da vida do nada, das ilusões. Imbuídos pelas ilusões, fanatizados, dominados e convictos que as ilusões eram verdades, se contradizendo dessa forma e se corrompendo de uma maneira tal que chegavam a um ponto de tanta ilusão e de tanto iludir, por pensarem que a vida fosse essa mesma, e vendo a nulidade de tudo e a nulidade da vida. E assim, um pedacinho da história deste presépio, que estava encantado, que é o mundo das ilusões e das fantasias. Hoje, todos desiludidos, por conhecerem e saberem o que é a vida do nada, e o que é a vida do tudo, do mundo racional, acabando a graça da vida da matéria, acabando a graça do nada. E que graça tem o nada? Graça alguma, ou graça nenhuma. Acabando assim a graça da vida da matéria por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e terem certeza que a matéria não é o seu verdadeiro mundo. O mundo da matéria não é o seu verdadeiro mundo. Então, acabando a graça da vida da matéria, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Todos dedicados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, e a mentira perdendo a graça. Matéria é mentira, e por isso, uma coisa aparente. Matéria, mal. E de mal a pior sempre. Então, a vida do mal, a vida da matéria, perdendo a graça. Porque ninguém mais vai achar graça no mal, por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo do bem, o mundo dos eternos, o mundo do bem puro. Vejam quanto tempo perdido, quanto tempo de lutas sem recompensa na vida da matéria. Que graça tem o mal? O mal perdendo a graça. Vejam que com o tempo vão se desiludindo de uma vida que não é a sua verdadeira vida, e desiludindo porque ninguém quer perder tempo. Não estão em tempo de perder tempo. Quem perde tempo com nada, o que é que está adiantando? Nada. Então, ninguém mais quer perder tempo com uma coisa que não adianta nada. O nada não adianta nada, porque acaba em nada. Vão chegar a um ponto de um reconhecimento tal, de equilíbrio racional, e não darão mais valor àquilo que não tem valor, não dando mais valor ao nada. Qual é o valor do nada? Nada.
Enquanto existir a inconsciência, o inconsciente, por não saber o que faz, dá valor ao nada, por não saber o que está fazendo, porque é inconsciente, livre pensador, desequilibrado. Então, um desequilibrado é que dá valor àquilo que não tem valor, devido ao seu desequilíbrio. É que dá valor ao nada, como coisa que o nada tivesse valor. Mas, quando chegarem a ser conscientes, o consciente sabe o que faz, por ser consciente. Sabe o que quer, por ser consciente. E sabe o que deve fazer, por ser consciente. O consciente não vai dar valor. Não dá valor àquilo que não tem valor, por ter consciência, por ter o equilíbrio normal racional. Então, o consciente sabe que o nada, nada vale. Sabe que o nada não tem valor. Sabe que o nada aparente acaba em nada e que tudo acaba em nada. O consciente não dá valor ao nada. Agora, o inconsciente, por ser inconsciente, dá valor ao nada. Dá valor àquilo que não tem valor, que começou do nada e acaba em nada. O que adianta dar valor ao nada? Nada. Mas o inconsciente não enxerga isso, por ser inconsciente. O inconsciente vivia igual ao animal. O animal é inconsciente. E por isso dá valor àquilo que não tem valor, ao nada. Agora, o consciente já é diferente, é equilibrado, conhece o seu verdadeiro mundo e sabe que não adianta nada estar perdendo tempo com o nada. O consciente quer viver certo e equilibrado, e o inconsciente é desequilibrado, dando valor à ilusão. É um iludido, dando valor àquilo que não tem valor, o nada. Por isso, briga por tudo, se aborrece por tudo, zanga-se por tudo, guerreia por tudo, por ser inconsciente. Acaba-se pelo nada e acaba-se em nada. O valor do nada, é zero, só mesmo um desequilíbrio muito grande. E assim, hoje conhecendo o mundo racional, tendo o equilíbrio racional feito pela luz racional. Hoje, completamente diferente, porque conhece o seu verdadeiro mundo eterno, o mundo racional, e conhece o mundo que não é seu. Por estarem num mundo que não é o seu, é que padecem desse jeito. Estão fora do seu verdadeiro mundo. Estavam aí vivendo, sem saber por que aí viviam, nesse mundo de matéria. Mas agora estão sabendo o porquê desse mundo de matéria, desse mundo em que tudo principia do nada e acaba em nada. E ficam os inconscientes desiludidos ainda, dando valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que é que adianta se aborrecer, se contrariar, discutir, brigar, se matar ou matar pelo nada? O que é que está adiantando? Nada. São conscientes? Não. São inconscientes. São equilibrados? Não. Desequilibrados. Regulam? Não. Estão o quê? Variando. E quem varia não sabe o que faz, não sabe o que diz. Está completamente desequilibrado. E por isso, por variar desse jeito, é que num minuto e num segundo passa uma infinidade de coisas boas e más, por serem seres variantes, desequilibrados. Mas agora não são mais para viver assim.
Está aí o equilíbrio racional em suas mãos, mostrando por que assim são, por que assim estavam, vivendo monstruosamente dessa maneira, vergonhosamente desse jeito, sem sossego, por estarem dando valor àquilo que não tem valor. Pois se não são daí, desse mundo, e já conhecem o seu verdadeiro mundo, já sabem que não são desse mundo de matéria, o que adianta estar se preocupando desse jeito, horrivelmente, por uma coisa que é tudo aparência só? Uma coisa que não é sua, que é aparência só. Aparentemente, tudo é seu, mas verdadeiramente, nada é seu, nem a própria vida é sua. Então, o que é que você tem aí na vida da matéria? Nada. Começou do nada, gerou do nada, foi feito de nada e acaba em nada. O que é que adianta lutar, brigar por esse nada? Nada. O que é que estão resolvendo? Nada. O que adianta o saber do nada? Nada. O que adianta esse saber do nada? Nada. Porque só multiplica o sofrimento, só multiplica as ruínas de todos. Vejam que desequilíbrio monstruoso. Todos num desequilíbrio monstruoso. E por isso, as monstruosidades sempre se multiplicaram. As brigas, as guerras, as trucidações, os crimes monstros, hediondos, bárbaros e selvagens. A luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada. O que é que adiantou? O que é que adianta? Nada. Estavam aí vivendo assim horrivelmente, inconscientemente. Por serem inconscientes, eram assim variantes. Num segundo pensavam uma infinidade de coisas, variando assim horrivelmente dessa maneira, com esse desequilíbrio e sem saberem por que eram assim. Mas agora estão sabendo, já sabem e conhecem. Não são mais para viverem inconscientemente, dando valor àquilo que não têm. Por serem variantes, desequilibrados desse jeito, é que ficaram assim, dominados pelas ilusões, iludidos com o nada, iludidos por uma coisa que não tem valor. Que valor tem o nada? Nenhum. E por que dão tanto valor ao nada? Por viverem iludidos, por serem desequilibrados. E por que estão desequilibrados? Porque estão em um mundo que não é o seu mundo verdadeiro. E por que sofrem tanto? Devido a estarem em um mundo que não pertence aos seus habitantes. Agora já sabem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. Conhecem o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. O que devem fazer? Viver para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Estão vivendo dessa maneira, mas tudo isso tinha que, agora no princípio, ser assim, porque agora é que estão tomando conhecimento do que são e do porquê que assim são. Agora é que estão tomando conhecimento dos dois mundos, o seu mundo verdadeiro e o mundo que não é o seu, que é esse de matéria. Ainda estão por serem lapidados racionalmente, porque estão saindo da fase de animal racional. O animal é assim mesmo, materialista, está embrutecido ainda pela fase de animal racional. Agora é que estão sendo lapidados racionalmente, pelo conhecimento verdadeiro racional. Então, tem que lutar um bocadinho consigo mesmos, para entrarem na linha do bem, na linha racional, na linha do seu verdadeiro mundo de origem, e se afastarem um pouco da linha do mal, porque não podem se afastar assim de repente.
Estavam ligados ao mal, iludidos com o mal, vivendo de ilusões, vivendo mal e de mal a pior. Fracasso em cima de fracasso, multiplicação de fracasso em cima de fracasso, porque quem luta pelo nada não está adiantando nada, está se prejudicando a si mesmo. Quem luta pelo nada é um inconsciente, é um iludido. Um iludido é um perdido, é um louco com aparência de bom. Vejam quantas lutas perdidas. E por isso o sofrimento sempre se multiplicou assombrosamente, assustadoramente e monstruosamente. A luta do nada não dá sossego a ninguém, porque a correspondência do nada não é nenhuma, é nada. Quanto mais lutam pelo nada, mais todos sem sossego, mais todos desesperados, mais todos intranquilos, mais todos apavorados, mais todos sofrendo. A luta do nada não corresponde a nada, e por isso a multiplicação do desespero. Todos desesperados, todos agoniados, agonizando. A luta de guerreiros vencidos, a luta do nada. Lutando para o nada, está lutando contra si mesmo, está lutando para a derrota de si mesmo. E por isso, tudo de ruim se multiplica. Ninguém tem sossego. Todos intranquilos, todos preocupados, todos amolados, todos aborrecidos, todos nervosos, todos vivendo porque têm vida. O pensamento não para, pensando 1000 coisas. E aí os aborrecimentos, as contrariedades, as preocupações. A luta do nada que não corresponde a nada. E por não corresponder a nada, se multiplica tudo de ruim. E tudo acabando em nada. As multiplicações dos fracassos, da inquietação, do desequilíbrio, do medo, do pavor, sempre assombrados. Vivendo todos no inferno em vida. Está aí a vida do nada. Tudo de pior para pior, porque o tudo do nada não corresponde a nada. O tudo do nada não vale nada, não corresponde a nada, e acaba tudo em nada. Hoje, conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, tratem de ler e reler, para se desenvolverem racionalmente e receberem todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nasce em si mesmos a vidência racional, e vêm os seus irmãos, conversam com seus irmãos do mundo racional, do seu verdadeiro mundo de origem, por terem o verdadeiro equilíbrio racional. Daí a racionalização imperando, e todos vivendo bem alegres, felizes, contentes, e sendo banidos os males da vida e os males do corpo. A vida entrando em progresso firme racional, equilibradíssima racionalmente, por serem orientados racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Estavam completamente perdidos, porque não sabiam o porquê aí estavam vivendo assim, dessa maneira, horrivelmente. Não sabiam de onde vieram, não sabiam para onde vão. Desconheciam a sua origem e a origem do mundo, o porquê do mundo e o porquê de sua existência. Desconheciam tudo o que é real, vivendo aí perdidos que nem um animal, e por isso eram animais racionais. O animal tinha que ser assim mesmo, inconsciente. Não sabia o porquê era animal. Sabia que era animal, mas não sabia porquê.
Hoje estão sabendo o porquê. Hoje, conhecendo o porquê da vida assim ser e o porquê de tudo ser assim. Agora, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Todos de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos de volta, mas ainda vão viver aí na Terra muito felizes, por serem orientados racionalmente. A vida na Terra vai ser um paraíso racional, por todos serem orientados pelo mundo racional. Então, aí serão conscientes, e a vida se tornará uma vida racional. Brilhará a paz eterna entre todos, a felicidade eterna entre todos, todos se compreendendo racionalmente, todos se entendendo racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, aí sim, todos brilhando racionalmente. Que grandiosidade! Todos felizes e contentes para o resto da vida, falando com seus irmãos do mundo racional, do seu verdadeiro mundo de origem, conversando com eles, fazendo conferências com eles, se entendendo com eles, vendo o mundo racional, por nascerem todos a vidência racional, por serem de origem racional. Então, a vida aí na Terra se torna a vida verdadeira racional, e a Terra será um grande paraíso racional. Vejam quanta felicidade! A felicidade verdadeira, a felicidade racional. E assim, tratem de ler e reler, para se desenvolverem racionalmente o mais depressa possível, para adquirirem a vidência racional, para nascer em si mesmos a vidência racional, verem o mundo racional, os seus irmãos no mundo racional, se entenderem com eles e verem o seu verdadeiro mundo de origem. Todos felizes, alegres e contentes para o resto da vida. Então aí, a vida do nada no seu lugar do nada. Os aparelhos racionais vivendo para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Tudo belo racionalmente, tudo brilhando racionalmente. Mas é preciso a persistência na leitura. A persistência na leitura para alcançarem todas essas graças o mais depressa possível. Já chega de sofrer. Todos estão sofrendo demais. Não há mais quem aguente essa vida da matéria. Essa vida da matéria já é insuportável. Ninguém suporta mais. Estão suportando porque não há outro remédio. Porque o sofrimento é de todo jeito, de toda forma, de toda a maneira. Ninguém tem sossego. E tudo se multiplica de pior para pior. Então, tratem de ler e reler. Reler sempre, para nascer em si mesmos a vidência do seu verdadeiro natural, a vidência racional, para serem orientados racionalmente, para que limpe todos do mal, vivam alegres e contentes, e não assim desse jeito, horrivelmente, cheios de sonhos e pesadelos, querendo dormir e não podendo. Hoje, todos maravilhados, todos satisfeitos e todos glorificados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos hoje dentro do seu verdadeiro mundo, dentro do mundo racional. A luz racional iluminando todos, e todos já começando a serem orientados racionalmente, já começando a chegar o equilíbrio em todos, todos começando a serem equilibrados, e por isso já estão bem mudados, já bem diferentes do que eram. Já fizeram uma diferença bem grande, e cada vez mais.
Eram tão diferentes do que são antes de conhecerem o conhecimento racional. Olhem como mudaram, como estão diferentes, como já pensam tão diferente. E muito melhor ainda, para mais adiante. Melhorarão muito mais ainda em tudo, e em tudo por tudo. Vejam o mundo. Que calamidade! Todos com fracas orientações, e por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra. Hoje é verdade de um jeito, amanhã a verdade é de outro jeito. Que calamidade! Hoje está certo assim. Amanhã este certo não serve mais. O certo já é outro. Hoje está bem assim. Daqui mais um pouco já não está bem assim. O bem já é outro. Assim é tudo, calamitosamente nessa desregulagem. Hoje a verdade é assim. Amanhã já não é verdade assim. A verdade já é outra. E assim, calamitosamente, vivendo nesse desequilíbrio infernal, nesse desequilíbrio vergonhoso. O direito hoje é um. Amanhã não é mais direito, é outro. Que desequilíbrio! Assim é a vida do nada, a vida do tudo aparente, do tudo do nada, que acaba tudo em nada. A constante desregulagem de todos é muito grande, e o desequilíbrio muito maior ainda. Todos vivendo na beira do abismo, por não terem com quem contar, por não terem onde se agarrar. Vivendo todos na beira do abismo, e por isso ambicionando tudo quanto é de material, porque estavam na categoria de animal racional. O animal racional é inconsciente, e por ser inconsciente, sofre sempre. Por ser inconsciente, vivia sem base e sem lógica. Não tinha onde se basear para saber o porquê assim era. Não tinha lógica para ter certeza do porquê assim era, do que era. Enfim, vivendo à mercê das experiências, vivendo à beira do abismo, sofrendo sempre, e por mais que fizesse para não sofrer, sempre sofrendo. Na categoria de animal racional, vivia horrivelmente dessa maneira, sem sossego, nesse degredo infernal, vítimas do mal, e o sofrimento atordoante, na vida de todos. Muitos enlouquecendo, e outros a ponto de enlouquecer, sem saberem o porquê da vida e o porquê do sofrimento de todos nessa vida. Vivendo inconscientemente, por serem livres pensadores, por estarem na categoria de animais racionais, sem saberem o porquê da categoria de animal, sem saberem o porquê eram animais. Por que eu sou um animal racional? Não sabiam o porquê. E assim, vivendo sem saber o porquê está vivendo na categoria de animal racional. Vivendo inconscientemente, julgando saber muito só para sofrer. Saber muito inconscientemente. A sabedoria inconsciente. A sabedoria do desequilíbrio. Saber para viver desequilibrado. Saber para viver sem saber o porquê está vivendo. Então, que sabedoria é essa? Uma sabedoria inconsciente. E por ser inconsciente, todos variando. A vida inteira a variar dessa maneira. Quem varia é um louco. Quem vive variando não regula certo. Quem varia é um desregulado. E sendo um desregulado, é um louco com aparência de bom. É um doente com aparência de bom. E por isso, variando sempre. Por não se conhecerem, é que julgavam ser aquilo que não são. Puros, certos, bons, equilibrados e direitos. Isto
somente nas palavras. Santos? Isto somente nas palavras. Se fossem tudo isso que julgam ser e pensam ser sem ser, não sofriam, não padeciam, não morriam. Por não serem o que julgavam ser e pensavam ser, é que o sofrimento é o maior brilhante da vida de todos. Quem vive variando é um louco, e um louco não sabe o que diz, não sabe o que faz. O louco pensa sempre que está certo. Um louco não enxerga a sua loucura, não enxerga a sua doença. Vive variando e pensa que está certo. Quem varia não regula. E por isso está aí o mundo como uma verdadeira casa de loucos. Ninguém se entende, muitas vezes nem a si mesmo. Estão se entendendo muito bem e daqui a um bocado desentendidos, discutindo, brigando, se aborrecendo um com o outro, se tornando inimigos uns dos outros. Por que tudo isto? Porque são doentes. Vivem variando, e quem varia não regula. Quem não regula é louco, com aparência de bom. Doentes com aparência de bom, e por isto são de matéria. Matéria é uma coisa doente, é um mal com aparência de bom, e por ser mal, por si mesmo se destrói. Assim, vivendo de aparências, horrivelmente desse jeito, horrivelmente dessa maneira, por serem doentes, julgando serem o que não são, santos, puros, bons, finos, corretos, direitos, bonitos, belos e finos. Tudo isso aparência só. Já viu no mal existir bom? Por ser mal, por si mesmo se destrói. Tudo é aparência. São traidores de si mesmos. Quem vive de aparência, vive traindo a si mesmo, enganando a si mesmo, iludindo a si mesmo, traindo e enganando aos demais. Falsos para si mesmos e falsos para os demais. Vejam que vida por serem inconscientes. Por serem inconscientes, variando sempre, e por variarem sempre, é que sempre viveram à procura da verdade das verdades, e nunca a encontraram. Nem poderiam encontrar, porque não dependia do animal racional encontrar a solução do seu ser, a verdadeira solução do seu ser. Nunca conheceram a sua verdadeira origem, nunca conheceram o seu verdadeiro natural, nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão. Tinham que viver iludidos e iludindo todos nessa vida de amarguras. Amargurados, sofrendo, iludidos, vivendo de ilusões e de aparências, de esperanças, imaginando uma infinidade de coisas e dizendo muitas vezes: por que somos sofredores desse jeito? Ninguém sabia responder. Por que somos assim tão contra nós mesmos? Não sabíamos responder. Porque a verdadeira verdade nós não conhecemos. A verdadeira verdade é de onde viemos, e ninguém nunca soube nos dizer. E assim vivemos sofrendo, sofrendo e sofrendo até morrermos. Que vida triste a vida do animal racional! Que vida horrível! Viver-se sem saber por que estamos aqui vivendo. Vivendo à mercê das oportunidades. Vivendo que nem um garimpeiro à procura daquilo que não conhecemos, daquilo que ninguém conhece ao certo. Porque ninguém viu fazer. À procura daquilo que não é nosso. Nada fizemos aqui. Quando nascemos, encontramos tudo que existe neste mundo. E ficamos aqui à procura daquilo que não é nosso, daquilo que não é de ninguém que aqui nasceu.
e quando aqui nasceu, já encontrou tudo feito. Quem é o dono disto tudo? Ninguém sabia responder. Vivemos aqui como verdadeiros aventureiros. Se as aventuras dão certo, e parece que dão certo, vamos aparentemente muito bem. O bem aparente. Qual é a formosura desta vida se tudo se acaba? Uma formosura aparente. Todos iludidos com as aparências e dizendo: olha, nós não somos daqui, e por isso aqui não conhecemos nada. Vivemos aqui aprendendo a vida inteira e morremos sem nada sabermos, porque nós não somos daqui. Vivemos aqui, nascemos aqui. Nascemos aqui sem saber por quê nem para quê. Vivemos neste mundo sem coisa alguma conhecer. Não sabemos o porquê deste mundo. Não sabemos o porquê de nossa existência. Não sabemos de onde viemos. Não sabemos para onde vamos. Quando aqui nascemos, já encontramos tudo isto feito. Viemos aqui fazer o quê? Sofrer, penar, até morrer, sem saber por quê. Afinal, que vida é esta nossa? Ninguém sabe responder. Então, o que adianta tanta sabedoria no mundo? Toda essa sabedoria não é sabedoria verdadeira. É uma sabedoria aparente, uma fantasia, porque de certo, de verdade, ninguém sabe nada. Só sabe dizer que a vida é essa mesma, mas não sabe dizer o porquê da vida ser essa mesma.